Olá, estamos em mais um episódio. É uma série que a Associação Brasileira Cri do Chá está promovendo. Hoje nós vamos falar sobre paternidade atípica. E aqui na mesa temos entrevistadas eu, Lilian, sou mãe do Davi, 18 anos, e do Heitor. O Heitor é uma criança Cri do Chá. E a Marina, prazer, gente. Eu sou a Marina. Sou mãe da Mel, de 10 anos, e da Luli, de 7 anos. E a Luli também tem a síndrome Cri do Chá. E a gente trouxe dois pais que nós entendemos que representa bastante. São pais de crianças Cri do Chá, por favor. Sou o Fred Leitão, pai da Mel, pai da Luli, marido da Marina. Assim, por coincidência, né? Eu acho que essa mesa aqui. E muito feliz de estar aqui participando. E eu, o pai do Davi, Heitor, que já foram falado aqui, e marido da Lídia. Estamos em família aqui, né? A ideia hoje, aqui nessa mesa, é que seja como uma extensão da nossa casa, um bate-papo mesmo, onde nós vamos trocar, né? Qual é a perspectiva deles? Porque acho que nesse mundo atípico a gente vê muito a figura materna. E o pai? Cadê o pai? Então é isso que a gente está querendo, né, trazer, também dar voz a eles nesse episódio. Bom, começando, eu queria ouvir do Fred e do Erlon quem são para o Fred a Luli, perdão, e para o Erlon o Heitor. Eu gostaria de, na perspectiva de vocês, saber quem são os filhos, né, de vocês, porque a mãe enxerga de uma forma, eu vou enxergar o Heitor de uma forma, mas tenho certeza que o Erlon enxerga de outra. Sou eu? Posso começar? Pode começar. A Luli é radical e livre, né? A Luli tem seu tempo, tem a liberdade de ser quem ela é. Né? Isso foi muito bonito desde o primeiro momento. Radical porque ela nasceu em casa, né? Eu fiz o parto, foi super bonito. Foi um pouco diferente do parto humanizado da Mel, que foi para o hospital. E o parto natural da Luli em casa foi uma aventura. Então ela sempre mostrou para que veio desde o primeiro momento. Você mesmo, Fred, que fez o parto? Eu junto com a Marina, assim, né? Círculo de fogo, ela gritou, não deu tempo de lavar a mão, Já estava nascendo. já ela veio né, eu fico brincando que ela quicou, bateu na minha mão, veio, mas tá tudo certo. Mas eu vi que já foi assim, uma experiência bem radical desde o primeiro momento. E de cara eu já vi que tinha algo diferente ali, assim, Mesmo? porque eu acompanhei o da Mel, né? Sim. E o da Mel esbravejava, assim, rá, aquele, né, aquele Hulk todo, né? E agora ele era o gato guerreiro, né? O pacato, na verdade, né? Quem conhece um pouco da história lá do He-Man, ela miou, né? E aí eu falei, eu já soube que tinha algo diferente, que não tava ali. Mas depois dos 8 meses que a gente foi ter o diagnóstico, né? E no dia do nascimento dela, a minha tia escreveu uma coluna falando isso, que ela era radical e livre. E aí ficou, né? E por esse motivo, antes do diagnóstico, pela coluna, a gente acabou convidando ela para ser madrinha da Lúlia. Exatamente. Incrível, incrível. Erlon? Eu acho que o Heitor tem um pouco disso também. Eu acho que a questão dele, ele é alegre, né? O Heitor, ele é alegre e também é irônico. Meu pai, às vezes ele tá comendo, engasga. Aí tem um exercício que eu falei que faz Ica. Aí ele fica imitando meu pai e inventando vogal pra ele fazer diferente. Ipa, agora Ita, IJ. Aí ele fica inventando coisa. Eu vejo que ele tem um senso de humor assim. Particular, quando é particular, assim, uma coisa que é diferente, né? E o Heitor também, eu acho que é um aluno, né? Ele é ensinável, né? Uhum. E ele não é só ensinável, ele ensina também. No outro dia ele baixou um joguinho no celular, que ele adora fazer isso, né? E ele falou, joga papai, joga. Se eu não sei, eu te ensino. Então, é só a gente abrir o olho que a gente pode aprender muita coisa com isso, né? Com certeza. Muito bom, gente. Qual que é a minha próxima pergunta? Eu tô emocionada, tô perdida. Final todo o processo diagnóstico? É.
Vamos falar então, gente, um pouco sobre o processo do diagnóstico. O Fred já deu um spoiler aí, né, que o diagnóstico da Luli veio com 8 meses. Também deu um spoiler que desde o nascimento você viu que tinha alguma coisa diferente nela, né, tendo como referência a Mel, sua filha mais velha, nossa filha mais velha. E para entender então com vocês, deixa o Erlon começar então, já que você deu alguns spoilers, Fred. Como que foi o momento do diagnóstico? Se você, assim como o Fred, também já tinha percebido, ou se o diagnóstico foi precoce ou foi tardio, enfim, conta um pouco pra gente Eu dessa queria até história. começar um pouco antes, no momento do parto. Eu não fiz, mas estava lá do lado, né? Vai ter essa, essa vantagem para tá na hora, né? E o Heitor nasceu ficando roxo. E assim o médico já percebeu, e o pessoal que tava esperando, porque o hospital tem essas coisas, né? Fica uma galera para ver o nascer, né? Parece Um foi de bola, né? Um aquário, né? Mas se tipo, na hora do gol, né? Mostra o voo. E assim, o médico foi muito esperto. Ele tirou o Heitor, embrulhou logo ele, passou na frente do vidro e já tirou do pessoal, já pôs na minha mão. E quem tava aí vendo assim não entendeu muito bem, né? Mas foi muito rápido esse lance, né? E aí o cara já falou pra mim um negócio seguinte: é, vou quebrar todos os protocolos, que eu teria que fazer um monte de coisa aqui. Segura seu filho, vai ali com a enfermeira que a gente precisa fazer ele voltar. Ele tava morrendo. Começou a ficar pretinho da cabeça até os pés, né? Na minha mão. Que susto. Aí a gente foi lá e reanimaram, voltou. Aí ficou o tempo de ter no hospital, né? Aí no dia da alta a gente foi tomar banho, a enfermeira foi dar banho nele, ficou cianote na mão da enfermeira. Começou a ficar preto, viu, coxinho, da cabeça até o pelo. Aí ele falou, não, agora não dá, tem que ficar internado. Aí ficou internado lá e durante esse processo foi investigando tudo quanto era coisa. E aí fizeram o cariótipo, né? Na UTI, né, Arnold? Que é importante dizer que nesse momento ele desceu para UTI. Quando a enfermeira falou, olha, a gente já observou durante todo o dia o seu filho, ele tá tendo alguma alteração e agora já não dá mais para esperar, a gente precisa descer com ele para UTI. Quando ia ter a alta da maternidade, foi pra UTI. Aí na UTI foi quase um mês, né? No final, no dia da alta, a gente ia até fazer uma festa, vai pedir um pessoal quando saía fazer uma festa, né? E aí, no dia da festa, né? No dia da saída, chamaram a gente do lado, falaram, olha, tem uma coisa. Primeiro deu meio enrolado, né? Era pra sair, não saiu, e aí a gente meio estranho, mas menor de sair, chamaram ele do lado, seu filho é raro e tal. Falou assim. Aí tentaram explicar pra gente, não sei, parece que os médicos não estão preparados pra falar isso. E aí falaram do jeito deles lá. Aí já ficou meio atordoado pra gente não saber muito bem o que esperar pra gente, né? Aí chamaram um psicólogo de plantão lá, tadinho, até tentou fazer alguma coisa, mas eu acho que ficou até pior, né? Acho que a notícia era, o impacto era muito grande. Não tava. Não sei se outro psicólogo faria melhor, não sei. Eu sei que, assim, o choque pra Lília foi muito maior. Porque daí, o que aconteceu? A festa não aconteceu na saída do hospital. Mas se o pessoal esperando em casa, os avós, né? A festa A expectativa da festa estava lá em casa. A festa ia ser em casa. Puto. Chegou com a Lília, já chegou em prantos, assim. Esse aqui tinha dia do. Em vez da festa, foi dia do luto meu, da filha da Elisade. Foi difícil, viu? Esse momento foi um dos mais difíceis, sim. E assim, eu vejo, não sei como foi pra vocês, mas eu tô comendo pra gente, pra outras mães, parece que é mais difícil pra mãe. Foi difícil. É difícil para todo mundo, né? Assim, o da Luli ficar sem dormir, ele muito ruim para todo mundo, né? É assim, uma tortura, de fato. Descompensa, né? Isso, e esse processo de diagnóstico foi muito em relação a isso também, as noites em claro, sem dormir. A gente não teve um diagnóstico tão recente, tão próximo ao parto. A gente teve que ir atrás dele, né? Esse diagnóstico. E esse foi um período de 8 meses, né? Foi quase uma gestação também.
E essas noites sem dormir, a Marina dormia em pé, usava muita bola de pilates, enfim, a gente teve várias estratégias para dormir. Mas essa tortura foi muito marcante, até o ponto de falar assim, não, chega, quero saber o que está acontecendo. Não, já sabia, já tinha sentido, mas eu não tinha uma confirmação. E aí eu peguei ela, a gente fui Na consulta de 7 meses, e falei com ela, não, vamos fazer todo tipo de exame que eu tenho certeza que tem alguma coisa. E como foi muito abrupta essa passagem toda, a Marina não estava perto, só eu que levei. E aí ela na sala de pré-sala de atendimento, a Luli chorou, né? E aí ela escutou lá de dentro. E a pediatra foi muito perspicaz, assim, de já ver aquela angústia minha, aquela sensação toda, a Luli chorando e falou, não, vamos fazer exame. E me deu uma lista de exames. Eu falei assim, ok, resolvido, né? Vou para casa. Vamos escanear a Luli agora, né? Foi quase isso. Aí Marina entendeu o exame de cariótipo. Eu falei assim, por que ela te pediu isso? Aí ela foi atrás da médica. Mas a médica não te falou durante a consulta, né? Isso é importante também. Ela teve aquela sensibilidade ali de antes da consulta, ouvir o choro da Luli. Isso foi um sinal de alerta para ela. Durante a consulta, ela acolheu o Fred, toda aquela angústia que ele tinha, encheu de pedido de exame e ele foi para casa satisfeito, cheio de exame, mas sem saber da suspeita que a médica tinha. E aí eu liguei para ela no dia seguinte e falei, pô, que história é essa? Que tanto de exame é esse? Que exame genético que é esse aqui? E aí ela me falou, ela me convidou para ir presencialmente conversar com ela. Uau. Preciso conversar com você. Só que eu trabalhava na época numa cidade da região metropolitana de BH e eu falei, eu tô numa imersão aqui a semana toda, vai ser difícil para eu sair. E você sabe que eu sou papo reto, então manda real aí de uma vez. E ela falou, eu tô com uma suspeita de que a Luli tem uma síndrome. Não quero conversar, acho que não é, né, bom conversar por telefone, mas eu te conheço bem, então vou te falar e continuo aberta aqui. Se você quiser vir aqui agora, pode vir para conversar comigo. Queridíssimo. Aí ela falou, e falou para mim, o Fred não sabia. E aí eu falei, tá bom, tô arrumando minhas coisas, tô indo para BH, vou conversar com o Fred. E aí a gente vê se vai conversar com você hoje, amanhã, mas a gente quer sim conversar, com certeza. E aí a Marina me liga e fala assim, olha, a médica está com uma suspeita de ser cria do chá. E aí foi dar um Google, foi aterrorizador, né? Aquele Google que na hora, na frente do escritório de trabalho, veio um Google e aí o mundo todo caiu, assim, porque na hora que eu li, eu falei, isso aqui, a Luli tem, a Luli encaixa. E aí eu não consegui mais trabalhar, fiquei, né, bem desorientado aí. Te entendo muito. Aí é o luto de novo. Aí o meu luto foi depois de 8 meses, assim. E aí foi muito bom esse luto, porque a gente conseguiu dar ressignificado à vida, né? E isso é muito importante. Essa jornada do Fred que tinha o sentimento, né? Foi assim, tinha um incômodo, né? Esse não dormir não tá legal. Tinha um feeling, né? Tinha um feeling ali paterno de que havia algo por se investigar. E acho que isso corrobora com o propósito da associação, é que nenhuma criança saia mais dos hospitais sem um diagnóstico. Ainda ontem, na caminhada, eu conversei com uma mãe. A criança tem 1 ano e meio, nasceu numa maternidade conhecida aqui em São Paulo, chamada Santa Joana, e eles só vieram a saber do diagnóstico 8 meses depois. As crianças ainda estão saindo da maternidade sem o diagnóstico e a gente sabe que temos uma janela de ouro que precisa ser trabalhada desde os primeiros meses de vida, né? Então, essa é uma das missões, né? Levar informação para as famílias e para os profissionais. E é uma síndrome que, assim, é tão específico e o nome dela já é tão autoexplicativo, né? Do choro do gato, do miado do gato, que no nascimento, tendo aquele choro mais específico, mais fininho, já era para a classe da saúde estar ali com um sinal de alerta.
né? E por que que a gente ainda tem diagnósticos tão tardios? Porque se é no nascimento e a gente está falando de diagnóstico aí antes de 1 ano de idade, mas, né, é uma eternidade, como o Fred colocou, é quase que uma gestação inteira, os 8 meses, porque o exame genético também, se capta no exame genético mais simples, como foi o nosso caso, são 20 dias úteis. E isso é uma eternidade. Né? E quando não capta, que a gente também tem relatos, né, de que o cariótipo simples não detectou a perda cromossômica e aí só foi conseguir num exame que o SUS não paga, que é só no particular, ele está um pouco mais acessível hoje, mas que é um exame caro, um exame genético caro, ele acaba sendo inacessível e aí você não tem diagnóstico, né? Sim. Algumas vezes. Muito bom. Obrigado, Fred, por compartilhar e Erlon. O Erlon comentou, né, que eu parece que senti mais a notícia ou demorei mais para assimilar. Realmente doeu muito, me senti descendo como se fosse num elevador sem freio, muitos e muitos andares. Eu fiquei 3 dias, assim, eu diria, com esse sentimento, dormia e acordava naquela crise, né? Acho que foi a crise de ansiedade mais profunda e prolongada que eu já experimentei. E para vocês, eu queria ouvir para vocês, qual foi o sentimento, como que foi essa assimilação? Vocês tiveram suporte emocional? Aonde vocês buscaram para sobreviver um dia após outro, que esse comecinho dá uma chacoalhada na gente, né? É informação em tudo, né? Acho que a digitalização da superação da exclusão é super importante, é fundamental, digamos. Esse compartilhamento da informação em si, que ajudou a gente muito nesse processo, né? A gente, no momento do Google, a gente já procurou lugares específicos, achamos o portal Criduchá, que não sei se está ativo, mas foi um pouco da nossa referência. A gente entrou em grupos de apoio, de acolhimento a síndromes raras severas, né? A gente buscou tanta essa informação que acabou chegando também no grupo, né? Que acho que foi um pouco o cerne ali para poder se desenvolver desse trabalho ramificado e ali a gente, de certa forma, teve um pouco do compartilhamento das informações, das experiências e, de certa forma, foi um pouco mais acolhedor, né? Assim, a Marina entrou lá, não sei se foi com o seu caso, Elo, mas assim, foi vedado para pais, né? Participação de pais, então pedindo para poder entrar, a mãe não podia, era só a mãe, o pai não podia. Mas mesmo assim fiquei feliz que a Marina entrou, conheceu muita gente legal, que ajudou muito. Eu até falei assim, não, vou fundar o dos pais, né? Porque Justo. e existe esse grupo dos pais, não tão ativo, né? Mas acho que faz parte, a gente preza muito por essa participação, né? À toa que é exceção, né? Que você falou, até comentou que 78% dos pais acabam não participando, né? Eles fogem dessa realidade. E a gente passou por esse luto, foram 2 anos de luto, e aí a gente resolveu, no 2 anos da Luli, a gente compartilhar para todo mundo. E aí a gente fez um Instagram da Luli para poder ajudar as pessoas a ter esse acolhimento, a compartilhar as experiências, e isso foi muito enriquecedor, assim, até hoje a gente recebe gente que procura do mundo inteiro e acaba, é muito legal essa troca. Então, da mesma maneira que a gente foi acolhido, a gente quer acolher, isso é importante. Incrível. Acho que, aproveitando aqui, né, o que o Fred trouxe, nós temos uma página ativa da Associação criduchambrasil.com. O nosso objetivo é, né, compartilhar informação. E nós temos também a página da Luli. Ontem mesmo, né, Marina? Uma pessoa chegou na comunidade procurando quem que era pai e mãe da Luli, porque conheceu, né, o perfil da Luli, entre outros perfis também, mas ela falou, foi através do perfil da Luli que eu identifiquei, que eu me senti parte, que eu fui me juntando a essa comunidade. Então, assim, e é por isso, porque a gente
sentiam falta e foi o Fred que fez essa busca ativa mesmo de procurar no amplo espectro ali da internet, mas depois ele foi cavucando até achar perfis, né, de pessoas que têm querido chá, de mães que demonstram essa realidade, que divulgam sobre essa realidade, e aí ele falou, temos que criar um perfil da Lully. E ele é o maior administrador do perfil da Lully. Eu tô ali, ele fica, Marina, tem uma mãe aqui. Aí ele sabe o quão sensível é essa conversa, e são mães que procuram, né, raríssimas vezes foram os pais, ou os homens que procuravam conversar através do perfil da Lully, e ele vai e fala, ó, agora aqui é você que responde. Você tem que responder uns 3 ali que estão te procurando, porque aí já está dentro da sensibilidade materna, né? E se eu falar que eu sou o pai, às vezes até pode sentir um pouco inibida para poder conversar. Mas o maior administrador do perfil da Lully é realmente o Fred. E todo mundo acha que é mãe. E todo mundo acha que é a mãe. Sim, de novo. Isso é... Sabe o que é interessante, ô Fred? Quer falar, Eva? Eu tenho 2 filhos, né? E assim, uma coisa que eu sempre quis foi ser pai. Eu lembro quando a gente demorou muito tempo, eu tive que esperar ele crescer lá, né? Eu era menino. Daí ele falou assim, agora que você cresceu, vamos casar, vamos. Mas deixa eu te falar, eu já quero ter filho, tá? Que eu quero ser pai, só isso eu quero. Aí... Casar nem tanto, ser pai sim. Eu era só uma ponte, resumindo. Era um foitão. Eu sempre acompanhei o meu filho mais velho, né? E eu sempre me senti discriminado no meio das mulheres, cara, das mães. Como se eu tivesse sempre errado, sabe? Então eu levava o meu filho na natação. Foi até engraçado, eu tô falando mais velho, era pra falar mais, não falando mais velho agora. Aí eu lembro que eu falei, quando eu fui, como que funciona aqui? Só tem a parte do vestiário das crianças que os pais, falou decidem, os pais ficam lá e trocam, né? Só que no caso eu falo pais, mas na verdade só tinha mães lá, né? Aí fui 1, 2, 3, quando foi na 4ª vez, a direção me chamou assim, olha, você não vai poder ficar mais lá. Eu falei, mas por quê? Porque as mães estão reclamando que só tem você de homem lá. Eu falei, não, eu sou pai, é diferente, eu sou homem, sou pai. Não, mas você não, assim, como assim? Sabe quando você se sente discriminado? Coisa que as mulheres ficam lutando, né? É uma luta que a gente não percebe, mas a gente tinha que ter. Quando você quer ser um pai participativo, a sociedade não deixa, cara. É uma coisa louca isso daí. E é direcionado à mãe. Isso é a mesma coisa com o Heitor, que a mãe ali trabalha muito. A mãe das vezes, eu que acompanho. E quantas vezes eu falo assim, mas e a mãe dele? Eu falo assim, mas como assim? Eu tô aqui, né? Então parece que a gente tá num mundo que ainda não aceita não precisa ser tipo atípico, não aceita a paternidade ativa. Se você é um pai presente, meu Deus, tem alguma coisa errada com você. Você tá muito presente. É uma coisa louca, né, com ele. Exato. E teve um caso que a gente tinha que fazer o acompanhamento da Lully e ali a equipe multidisciplinar convocou a mãe. Mas eu perguntei, e o pai? Posso participar? Não, só para a mãe. Era uma coisa tão importante que era discutida alta, assim. E era ele que estava acompanhando a Lully nessa clínica. Então, assim, toda semana era ele que estava lá, levando, anotando, pegando os exercícios que tinha que fazer em casa. E a gente sofre. E a Marina também, assim, tem alguma coisa errada com você, porque a clínica tá chamando você, deve ter alguma coisa, né? Eu falei. Era toda uma suspeita, assim, em cima de um que... Sim, eu tô errado? O que tá acontecendo? Aí ela foi discutir e ponderou isso. Eu falei, olha, lá em casa a gente exerce a parentalidade responsável. Isso significa compartilhar os papéis ali, né? E equilibrar todos os pratinhos conjuntamente. E ele é quem está aqui acompanhando o atendimento da Lully na clínica. Vocês me chamam para uma reunião através dele e inibem a presença dele, eu imagino que tem alguma coisa errada com ele. Que a Lully relatou alguma coisa que ele fez de errado. Ah, não, mas vocês poderiam ter perguntado se ele podia vir, mas ele perguntou. E ele não sentiu abertura para vir. Então, por favor, vocês estão aqui nesse ambiente de acolhimento, mais do que ninguém, deveriam saber que é para a família, é para quem está ali disponível, é para a rede de apoio que não seja a família, por exemplo. Sim. Né? Então, por favor, vamos consertar isso. Excelente. Bom ponto, gente. O pai que quer
que deseja, né, ter essa atuação ativa, que é o que a gente espera, porque pai não ajuda, né? Vamos deixar bem claro. Não, e o pai que ajuda não deixa eu ajudar? Não. Exato. Não, que exerce a sua função de pai, Exatamente, não. o pai que simplesmente... Vamos lutar pelos fraldários dos banheiros masculinos, pela aceitação da figura paterna ou masculina nos ambientes coletivos, né? No banheiro da família, nos vestiários, que estejam preparados para isso também. E a gente conta com vocês para lutar por isso também, porque a gente está lutando por bastante coisa, Marina. Exatamente. E eu tô feliz demais em casa. Desculpa, Fred, sei que você vai falar, mas eu preciso falar isso aqui de uma forma bem pública, assim. A cada dia que passa, eu agradeço porque eu tenho mais um ativista em casa, né? Que é o Fred. E ele realmente está comprando as brigas aí de uma forma que toda mulher compraria. Uau. E a gente sofre discriminação, né? Por querer aprender e tentar fazer algo diferente, né? E com respeito, enfim. Desafiar o status quo, né? Exato. E aí foi engraçado que teve uma iniciativa na escola da Lully de encontros semanais para Círculo do Homem, olha só que engraçado, para discutir o patriarcado, desconstrução do machismo, diversidade, inclusão, né, e tudo, e isso também foi ponderado pelas mulheres que acharam estranho isso também, esse movimento. Mas a paternidade também estava no meio, não? Sim, Casa no meio. Exatamente. As mulheres acharam estranho, vocês... O iniciativa que não foi indo e eu fui convidado. Eu achei assim, pô, legal, vamos nessa, vamos discutir. Exatamente. E tomou porrada aí também. Toma porque não age, quando age... Exato, porque acho estranho, né? Mas teve mulher defendendo também e falando, deixa eles, gente, eles precisam entender. A gente não está cansada de explicar? Deixa eles procurarem, então, a informação, pesquisar, entender. Né? Ninguém proibiu a presença de mulheres, mas é porque é um grupo de homens, eles precisam conversar sobre isso. E se fosse para ver futebol e tomar cerveja, tava tudo certo, né? Todo mundo Mas discutir essa questão, não, tem alguma coisa errada. É como se estivesse entrando numa seara feminina, né? Materna. Mas, tipo, só uma coisa que eu lembrei do questão do Heitor, assim, uma das coisas que pegou quando a gente descobriu sobre a síndrome, os impactos que ia ter, na questão cognitiva, né? Aí elas sofriam bastante. Aí eu falei pra Aline, não sei se ela lembra, né? Pra mim isso não é uma questão, um ponto de sofrimento. Porque eu vejo que o tempo passa diferente pro Heitor. Eu já assumi isso. Coisas que ele tem, é uma pergunta que não faz sentido pro Heitor. Ele tem o tempo dele. E eu me disponho a ser pai dele no tempo dele. Entendeu? Então, pra mim não é tão importante quantos aqui tem, né? Que eu devia fazer com a idade. Os marcos da idade, né? Pra mim isso não é importante. O importante é ser pai dele no tempo dele. E às vezes é até mais gostoso porque passa em câmera lenta, né? Não, exatamente o tempo. A gente aproveita mais hoje, ali, né, a paternidade, porque da minha passou tão rápido. E da Lula que ela faz, ela expande, a gente vai curtindo, sabendo que vai ter um fim, mas a gente tá vivendo ali em câmera lenta, que é tão gostoso, né? Muito bom, gente. É bom ver, né, vocês assim resolvidos, né, com bem assimilados e cicatrizados e avançando. Muito bom mesmo. E com relação à rotina, gente, a gente sabe que o tempo é diferente, tem os atendimentos, né? Tem essa briga eterna sobre a paternidade ativa, sobre o lugar dos pais também na área da saúde, na área do desenvolvimento, mas e com relação à rotina? Como que vocês encaram aí? Quais foram as mudanças e como que vocês conseguiram se adaptar à vida pessoal, à vida profissional a essas mudanças? Pode começar. A gente precisa de apoio, né? Ele já falou aqui, né? Sozinho não consegue. Então a gente tem uma rede de apoio, tem uma questão que ajuda a gente também. A gente tenta deixar as coisas mais organizadas, né? Então a gente conseguiu uma escola que é tempo integral, mas há o conteúdo pedagógico de manhã. Então a gente tem a liberdade
de tarde tirar ele para as terapias. Então, sem ter muita perda. Isso aí já ajuda. A gente teve uma batalha lá para conseguir uma pessoa, por causa direto com ele, que a gente está conversando lá primeiro, né? E a gente conseguiu. Então, essas coisas que a gente vai conseguindo, vai ajudando a gente a ter uma vida saudável também, né? Acho que é só de organizar, planejar e. Eu acho que é legal pontuar, Erlon, da nossa rotina, que você não tem um trabalho que te ocupa das 8 às 5 ou das 9. Eu acho que um casal também é atípico, né? Não sei, eu preciso também. Porque, assim, geralmente é a figura masculina que tem aquela carga de 10 horas de trabalho, e a mulher fica menos carga de trabalho de fora, fica mais com a casa. Lá em casa é diferente. A Lília tem o peso dela de trabalho mesmo é maior que o meu. Então eu tenho um tempo maior para ficar com o Heitor e essas coisas voltadas para ele. Por isso que, inclusive, várias vezes eu tô onde a mãe devia estar, né? Porque eu. Ou onde mais pais deveriam estar. Como é que é ruim dessa, né? Bom, contar essas. Então, então eu consigo, porque meus horários são mais flexíveis, né? Que o dela. Então, né, nessa flexibilidade a gente vai. E aí é importante dizer que o Erlon também faz questão de acompanhar o Heitor nas terapias. Se ele não está ensaiando, porque ele é músico, ele está acompanhando o Heitor nas terapias. Mesmo com a cuidadora, ele faz questão de levar, buscar, faz as primeiras conversas com as terapeutas. Geralmente é ele que está. O Heitor agora está usando o aparelho. Quem está indo lá acompanhando a evolução do aparelho é ele. Ele sabe que tem que botar, tirar, o que mudou. Quem põe, que briga, é ele. Ufa, que eu já tô com o resto. Mas a nossa rotina mudou totalmente, né? Assim, não é só rotina, a gente como ser humano também aprende coisas incríveis, né? A gente nem sempre foi assim, né? Hoje eu tenho um pouco mais de tempo. Recentemente já teve o falecimento da minha mãe, que me mudou um pouco esse propósito. Até comecei a criar também empresas um pouco nesse ramo, de pessoa com deficiência, né? Para atender, dar acolhimento, etc. Mas a gente sempre teve uma rede de apoio colaborativa, no sentido que as pessoas ajudaram muito por querer ajudar, né? Assim, desde a madrinha da Luli, que é a nossa amiga, que foi funcionária lá de casa, sempre teve um papel fundamental, né? Assim, para dormir, para ajudar no dia a dia, na acompanhar, né? Na rotina mesmo do toda. dia. As profissionais envolvidas dentro da clínica ou da escola, professores que deixaram de se aposentar para ajudar a Luli a criar uma rotina de dormir, de desfraude, a fisioterapia para poder realmente ali ajudar ela a se desenvolver, a andar, enfim. Hoje é desse jeito, assim, eu estou com um pouco mais de tempo e gosto mas sempre acompanhei. Mas a gente sempre foi abraçado por um grupo de pessoas que fizeram toda a diferença para a Luli, né? Assim, ela é um trabalho coletivo, assim, que de muito amor e que a gente vê que está dando certo esse engajamento de todos ali, dessa rotina que faz parte. Mas eu acho que o engajamento, esse amor também, eles é o diferencial. Tem toda a razão. Tem aquele ditado, né, africano, se eu não me engano, que a gente precisa de uma aldeia inteira para criar um filho. Eu acho que quando ele é atípico, eu diria que é um país inteiro. É um coletivo todo. São várias aldeias, na verdade, né? Sim, é um coletivo de aldeias. E cada um ajudando da forma que pode, né? Com o tempo, com o recurso financeiro, com presentes, né? Enfim, estando presente também, com tempo de qualidade, na organização das coisas, na comida, enfim. Então, falar da rede de apoio eu acho que é muito importante, porque às vezes a gente fica pensando que é só com relação à disponibilidade, né? De levar, de buscar, enfim. Mas é no sentido de acolher também, às vezes, né, com várias outras questões que são necessárias aí para a criação de uma criança, e sobretudo de uma criança atípica, né? Então a gente realmente sempre contou muito com uma rede de apoio bem ampla. Vamos aproveitar e já deixar aqui nossa gratidão, né,
avós, as madrinhas, padrinhos, tios, tias, amigos, amigas, porque a Mel também é nosso. É um apoio, né, que é impagável, né? A Mel é a maior terapia da vida da Lúlia, assim, eu diria, porque é quem puxa ela para a questão do desenvolvimento, né? Enfim, no desafio das relações também como um todo, né? Nas brigas, no fazer as pazes, no respeito ao meu espaço, à minha privacidade, mas ao mesmo tempo a relação de irmã é Sim, né? É sempre muito ambígua, assim. tem muito ajuste, né? Exatamente. E elas, assim, são. É incrível a relação das duas, assim, e é desafiadora uma para outra, assim, eu diria, porque ao tempo que a Mel ensina muito para a Luli, ela também aprende demais com a Luli. E aí tem uma música que a gente sempre faz a citação, a gente tem que exercitar a paciência, né? E porque ter paciência é um exercício contínuo e diário e eterno. Então, esse exercício da paciência a gente aprende muito com a relação das duas. É muito incrível. Muito bom. Pra gente que é de fora, não soa como um peso pra Mel. Não, não é, de forma alguma. E a gente é muito preocupado com isso, né, Fred? Sobre deixar a Mel se sentir responsável pela Lula. Então, assim, não, ela é uma criança, né? Ela é a irmã mais velha, que tem ali a sua função de irmã mais velha, né? Mas ela é uma criança e Não ela tem também, obrigação, né? ela não tem obrigação nenhuma. Muito bom. E se a gente dá o tempo dela, também é importante, né? Assim, quando os filhos dos filhos atípicos, né? Assim, das pessoas com deficiência, você tem que dar atenção também para esses filhos que estão ali do lado, né? A gente reserva muito tempo assim, para dividir entre as duas. A Luli tem a demanda dela, mas a Mel também tem. Então, a Mel também escolhe as programações dela, a Luli escolhe, tem a escolha coletiva das duas juntas, mas é importante também dividir esse tempo, né? E tão precioso, e a gente não só focado na Luli, no caso, mas na família, né? Isso também muda a rotina, né, Fred? Porque você, por exemplo, está dedicado também a construir essas relações individuais dentro do nosso núcleo familiar. Então, a gente tem feito também essa mudança. Então, por exemplo, teve um final de semana que o Fred foi viajar, só ele e a Mel, para eles fazerem uma programação só deles, para curtir só os dois ali, né? Fortalecer esse laço. Dele com a Luli também, faz uma programação específica para ela, que ela vai gostar, que ela vai, né, realmente marcar para criar lembranças, para criar as memórias, né, além de fortalecer os laços. Então a gente tenta fazer esse exercício, eu e ele também. Aí tem, né, na quinta-feira normalmente a Marina, né, pra gente ter que ter isso também dentro de casa, né. Eu confesso que a gente tá devendo essa lição de casa, né? E é uma mudança na rotina que a gente estabelece, assim, a gente tenta fazer quinta-feira à noite é o dia do casal, então assim, ou alguém vai dormir em casa com as meninas, ou elas vão dormir na casa de alguém para a gente ter a nossa programação. E tentar fazer essa da família como um todo, mas também de cada um com cada um ali. E junto e separado, né, assim, eu viajei agora com a Mel e Luli 20 horas de ônibus, né, pra Bahia. Só os três. Só nós três, né, e a Marina também faz também projetos também junto com as duas, né, e tá tudo bem. Tá colecionando lindas memórias, né? Tomara que sim. Estamos trabalhando nisso, né, fortemente. Legal. E o que eu queria reforçar aqui algo que o Fred já falou, né? A gente tem um estudo de 2012 que diz que 78% dos pais abandonam os filhos com alguma neurodiversidade até os 5 anos de vida. E em 2023, a gente tem um dado que 6,8% das crianças que nasceram ao serem registradas não têm o nome paterno. O quanto assim que vocês veem, né, a presença de vocês, qual o efeito da presença de vocês na vida do filho de vocês que vocês enxergam e gostariam de destacar e compartilhar aqui pra gente? Acho que a Luli faz a gente aprender que ser simples é fácil. Às vezes a gente complica muito a vida,
né? E a simplicidade, essa humildade da gente querer aprender junto com ela, isso faz toda a diferença, né? Então, a gente tenta descomplicar muito isso. Tem muita gente que não dá conta disso. É um peso muito, quer dizer, a maioria não consegue. Mas não sabe o tanto que está perdendo, porque, querendo ou não, a gente se transforma, né? Como ser humano. Então, isso é muito importante. Não só para os filhos, mas para a gente, né? E como sociedade em si. Sim. Acho que o que você falou é bem legal, cara, porque as pessoas não sabem o que estão perdendo. Esses pais, 78%, é isso? 78%. Abandono dos filhos. 78% não sabem o que estão perdendo. Sabe por quê? Porque eles tentam ver o futuro. E a gente não tem esse poder, ainda bem que não tem. Porque talvez lá atrás dos pessoal, você vai ter um filho atípico, você quer ou não? A gente vai falar não. Porque a gente não sabe o que é ter. Agora, depois que você tem, depois que você vive, convive, sabe o que é, você fala assim, não, eu não diria não lá atrás. Mas na verdade a gente diria não lá atrás. Porque a gente faz parte dessa minoria que fala assim, vamos ver como vai ser o futuro. E o presente está sendo maravilhoso. Até agora tem sido maravilhoso. O futuro vai ser mais ainda. Então, por isso que eu não faço projeção futura. Eu quero viver o Heitor agora. Eu não sei eu não sei quanto tempo eu tenho de vida. Quanto mais outra pessoa vai ter de vida. Eu não sei o que vai ser amanhã de mim, né? Então, até agora tem sido muito bom. Tem trabalho? Tem. Dá trabalho? Dá. Mas, que nem eu falei, eu já quis ser pai. E eu tô me dando chance de ser um pai melhor. Uma pessoa melhor. Uma pessoa, no caso, meu é pai, ser pai, né? Meu papel é ser pai. Então, uma pessoa melhor, um pai melhor. Esses raros dão essa chance pra gente. A humanidade vai ser melhor quando ela entender isso. Olhar para essas pessoas raras e falar assim, são essas pessoas raras que vão tornar a humanidade melhor. Falou tudo. Viver o presente, não projetar o futuro, né? E importantíssimo isso. Eles ensinam a gente o dia a dia, o momento, as pequenas façanhas, os pequenos motivos de alegria que às vezes a gente ignora e não se dá conta tão importante que é esses momentos tão simples. E isso, quem vive essa experiência, ela entende a razão da vida em si. Sim. Que está muito nisso, né? O grande projeto da nossa vida é o nosso filho, né? E eles não impactam, né, só assim positivamente a nossa vida. Eles, acho que o impacto que eles geram, né, nos propulsionam a impactar. Então, quando vem essa transformação que vem, né, para dentro assim da gente e nos movimenta, né? Eu não sei a hora que você gostaria de falar sobre seus projetos, mas eu gostaria de ouvir, né, o que a Luli causou, né, no Fred e que está impulsionando ele a fazer tantas coisas bonitas. Essa a paternidade atípica, né? Ela te traz muitos desafios, né? Mas ela te dá muitas oportunidades, né? Assim, a oportunidade de ser um ser humano melhor, né? De ponto de vista pessoal, né? E profissional também. Essas janelas, elas se abrem, né? E alguns dos projetos foram exatamente isso, que foi o PCD Hub, que ele fala muito disso, de transformar o desafio em inclusão, de digitalizar a superação da exclusão, de dar possibilidades, de transformar isso, que é tão desafiador, em algo que pode ser melhor para todo mundo. Então, é um dos projetos. Outros projetos são em relação à Luli, né? Assim, não de vida, mas de livro em si, que foi até o livro da madrinha que escreveu, que vai ser lançado agora em Belo Horizonte, dia 7/6, né? Em junho,
na Livraria Leitura, na Pátio Savassi, em Belo Horizonte, quem não conhece, está convidado também. Mas ele já está vendo o livro que mostra um pouco dessa superação, né? Não só do ponto de vista da Luli, mas do coletivo, de dar esperança e condições às pessoas com deficiência, que sim, é possível. São vários talvezes na vida, mas um talvez sim faça toda a diferença, e o talvez não também. Então isso mostra muito isso, né? Essa mensagem que a gente quer passar, mas de sensibilizar também em relação ao diagnóstico do cri do chá. Porque você pensa bem, se você acabou comentando que a equipe médica não estava tão preparada, que veio um psicólogo que também não ajudou tanto no momento, mas tantas pessoas podem ter um caminho diferente, né? E começassem serem incentivadas e, de certa forma, acolhidas desde o princípio. Então, essa sensibilização, ela abrange muito isso. Acho que é muito importante o trabalho de vocês, o nosso trabalho individual também como família, mas também para ter novas oportunidades às pessoas, né? E o livro traz essa contação num formato lúdico, né? Baseado nas experiências reais da vida da Luli, contadas muito pela avó, mãe do Fred, para a Miriam, que é a irmã dela. E aí ela transformou todos esses casos que ela contava da Luli, né? Por telefone, por zap, enfim, nesse livro. E de uma forma lúdica que traz essa noção de acolhimento para o público infantil, principalmente, porque é um livro infantil. Mas um livro infantil também pode ensinar muita coisa para os adultos, né? E de forma lúdica que talvez um discurso mais formal ou mais científico não toque tanto quanto uma história infantil. Eu não sei se vocês já pensaram isso, mas você contando aqui me fez pensar, né? Que a Miriam pode ter escrito, mas a narrativa é a voz da sua mãe. Exatamente, é isso. Sim, com certeza. Trabalho coletivo, né? É, muito. Ela transcreveu os casos da avó. Quando vocês lerem, ouçam a sua mãe. Ela que está recitando essa história. Ela que está É uma grande incentivadora de tudo, né? muito, muito lindo, gente. Muito lindo mesmo. Bom, eu sei que eu feri um pouco aqui o programa, porque eu não estava resistindo. E o que o Fred, né, tem feito aí, mas tentando voltar, eu queria saber, assim, de vocês, qual o maior desafio que vocês enfrentaram, que foi, assim, que vocês podem ter pensado, esse eu acho que não vai dar para superar. O entorno, cara? Isso. Se eu falar que não teve, vai parecer que eu sou um super pai, né? Você não é, mas não é um desafio não superado, mas é um desafio que falou, eita, esse aí eu vou ter que firmar o peito mesmo e ir. Esse vai ter que vestir a capa. Eu sei como foi, mas assim, quando a gente teve a notícia, eu senti que o maior desafio ia ser com a mãe do Heitor do que com o Heitor. Caramba, isso aqui não é terapia, né? Não, mas eu acho que faz parte da questão da paternidade ativa também, acípica e ativa, né? Essa questão de olhar pra mãe. Independente se o casal tá junto ou não, eu acho que é uma questão muito importante, porque faz parte do processo do desenvolvimento da criança. Né? Se os pais não estiverem bem, eu acho muito complicado o desenvolvimento dar certo. Então, acho que todos têm que apoiar a criança, mas as partes elas têm que se apoiar também, porque senão não vai dar certo, não. O que você acha, né? É desafiador, né? Com certeza o papel da relação dos pais estando bem, né? E trabalhando ativamente juntos e com amor faz toda a diferença, sem dúvida nenhuma. São desafios, né? Assim, um desafio ontem foi o diagnóstico, o desafio ontem foi ela entrar numa clínica de tratamento, né? Desafio de poder andar e falar, né?
O desafio hoje de ter respeito dentro do ambiente escolar, né? A inclusão em si na prática de atividades adaptadas para ela, do coletivo. E desafios que virão, desafio da puberdade, quem sabe mercado de trabalho. O grande sonho da Lula é ser médica. Ai, que Ela demais. fala, né? E ela pode. Estamos lutando. E se não puder, também tá tudo bem. O importante é ela ser feliz. Sim. Ô Fred, mas a gente estava conversando e a gente falou muito aqui do tempo das nossas crianças, né, atípicas, que não corresponde com o tempo do mundo, que está um pouco menos distante do discurso da inclusão. Mas a gente sabe que esse discurso da inclusão, a prática dele, a execução desse discurso, né, corporativo, do mundo corporativo, das regulamentações públicas, de dentro da escola, esse desafio da execução da inclusão, eu acho que é a velocidade em que vai se conseguir atingir o nível que o discurso está, mas também que está aquém da necessidade do mundo de inclusão, porque todo mundo é diferente, todo mundo precisa, Sim. né, tem as suas próprias demandas. A gente estava conversando um pouco sobre isso, né, das velocidades, O descompasso. o descompasso dessas velocidades e desse tempo das coisas acontecerem. A gente criando tijolinho por tijolinho, passo a passo, né? Numa sociedade que não está preparada, mas que vai estar. E essa pauta vai chegar, e vai chegar forte. Viu, Fred? Estava vendo até aquele. A gente viu uma revistinha, né, na caminhada, que a gente constatou que tem um dado ali que está muito acelerado e o pessoal vai ter que acontecer alguma coisa aqui nos próximos anos, né? O número de querido Chás não tem mudado tanto. Vidal também não tem mudado tanto, mas os números do autismo estão mudando muito. E rápido, né? E rápido. E você vê que é o autismo que está puxando essa tensão, essa aceleração da sociedade nessa visão, é justamente o autismo. Então, eu sei que nossa causa é muito específica, e tal, mas eu acho que na questão do autismo, a sociedade vai ter que mudar. Porque daqui a pouco vai ser 1 para 1, praticamente. Do jeito que está indo as coisas. Está em 1 para 33 atualmente, né? Nascidos. 36. Então, daqui 2 anos vai dar um outro número, vai estar cada vez um. Então, a gente vai mudar, não tem jeito, né? Não vejo outra solução. A gente tem que estar preparado para isso, né? E foi até da parte de aceleração que eu acabo participando, tem um núcleo de atendimento autista que me deu esse dado. Falou que daqui a um certo tempo, talvez eu seja errado de falar 10 anos, mas que seria 1 para 2, né? Se você pega o BGE, por exemplo, o que é declarado como pessoa com deficiência abaixo de 60 anos, são 5% da população. 5%. E depois de 60 anos passam a 25%. Que dado é esse? Né? O diagnóstico. Como assim? A gente precisa debater, a gente precisa enfrentar essa realidade. A gente precisa incluir pessoa com deficiência. Parece que pouco mais somos muitos, né, Fred? São 50 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, 1/4 da população brasileira. Catalogadas, né? Eu diria. Estimativa, né? Assim, então, É bastante, hein? É muita gente, até pelo crescimento do diagnóstico dos autistas, né? Uau. Então, gente, a gente já falou um pouco sobre os desafios, falamos sobre essa mágica que é poder conseguir acompanhar o tempo das nossas crianças, né? E quais são as celebrações que vocês têm? O que vocês celebram, né? Das conquistas e mudou mais ou menos o conceito de conquista, né? Depois de ter uma criança atípica, de ser pai de uma criança atípica. Conquista antes era uma coisa e agora eu enxergo a conquista totalmente diferente. Não, quem é um pai atípico tem muito mais por celebrar do que um pai não atípico. Porque cada mínima coisa que acontece é uma celebração. E às vezes não. Vocês já tiveram outro filho, né? Você tem esse parâmetro, né? Tem, Mas tem, né? A gente também. Mas
as coisas aconteceram que a gente nem percebeu quando aconteceu. Ele já tá saindo. Já aconteceu. Agora, como o Heitor, quando acontece, parece que é aquele momento mágico. Nossa! Hã? Ele foi internado porque ele não sabia nem mamar. Ele teve vários porque ele sabia mamar. Ele sabe mamar. Olha que sabe mamar. Quem se lembra, quer dizer, criança nasce chorando, nasce miando, né? Quando ele chora, você já se lembra que ele chorou. Ele tá miando. Ele não tá miando. Ele chorou. Vamos celebrar, ele chorou. E agora ele mamou. Agora ele levantou. Eu nunca vi meu pai levantou, tomou. Criança levanta. Levantou a cabeça, levantou o tronco. Começou a engatinhar. Começou a se equilibrar. Tá andando. Tá falando alguma coisa. Cada momento é uma celebração. E todo dia tem celebração. Todo dia. E essa câmera lenta ajuda a gente muito a perceber o tão importante quanto são esses pequenos desenvolvimentos, esses pequenos passos. Viver o presente, não viver o futuro, viver o hoje, não estar preocupado. Lógico que a gente está preocupado com tudo, né? Mas deixar se entregar para que as coisas aconteçam num determinado momento que elas têm que acontecer. Esse crescimento, essa celebração é diária. Esse amor é diário. E essas conquistas a gente celebra todos os dias. E tem que celebrar. A gente sofre muito, sofre. Mas a gente tem que se dar o direito de celebrar. E são as pequenas coisas. É o cocô na privada que ela fez. É o xixi na cama que não deixou de fazer. E foi gostoso também na pandemia, porque eu pude desenvolver, ver a Mel participando da alfabetização, sendo alfabetizada na pandemia. Então eu tive esse privilégio de estar com ela, da gente estar junto nisso. E com a Luli, recentemente, ela tem se desenvolvido bastante e tem, de certa forma, conseguido ler as coisas. E a gente fica super surpreso com isso tudo, de escrever, né? Ontem ela pegou, escreveu um bilhetinho para Branca de Neve e entregou na Branca de Neve. Falou assim, hoje o meu dia foi muito especial. Que graça. Para mim e para você, viu, Branca de Neve? Se liga na missão aí que era assim. Ela falou isso mesmo? E ela escreveu naquele papel mágico e falou, Branca de Neve, esse dia foi especial para você também. Não, mas assim, na verdade, Branca, porque ela já é íntima da Branca de Neve, então ela já se chama pelo primeiro nome. É sempre Blanca de Neve. Blanca. Troca um pouco, né? O B com P. E qual é a definição de sucesso para vocês? Definição de sucesso e felicidade, essa paternidade atípica. Eu só queria quebrar um pouquinho essa história aqui, voltar uma coisa que ele falou ali, que quando ela fala foi importante para mim e para você, Branca de Neve, é uma noção muito grande, né? De que a Branca de Neve é importante, mas ela também, né? Exatamente, a autoafirmação dela como ser humano. E assim, às vezes a gente como pai também, a gente tem que saber passar isso para as outras pessoas, né? Porque uma vez eu tava com o Heitor brincando e uma menina percebeu que tinha uma coisa diferente com o Heitor, né? Daí ele caiu e ela viu que ele tava de fralda. Daí eu falei assim, "Ô, tio, mas ele usa fralda?" Usa. Não, mas ele não podia estar usando fralda, né? Por quê? Ah, porque ele tem idade para não usar fralda. É verdade, ele tem essa dificuldade. Ele usa fralda ainda. Aí a gente foi, um outro campinho, ela foi jogar bola. Aí o Heitor, ele gosta muito de bola. Aí ele chutava, acertava o gol, acertava a cesta. Ah, aí a menina errava, falou assim, por que você não tá acertando a bola? Porque eu não consigo. Então você tem dificuldade nisso. Tem. Você viu, assim, o Heitor tem uma dificuldade que você viu qual que é. Mas você viu como o Heitor é tão bom na bola? Você tem tanta dificuldade? Sim, é verdade, né, tio? Aí essa menina foi explicar com o pai dela.
olha, papai, o Heitor, ele tem uma dificuldade, mas eu tenho outra dificuldade. Celebrar as diferenças é uma habilidade. E a criança entendeu numa boa, assim, né? A gente fala, o mundo vai entender, assim. Eu tenho que todo dia um pouquinho, vai falando. A Luli passou por isso também, né? Em determinado momento ela foi excluída ali, né, do convívio das crianças, as crianças um pouco perdendo a paciência com ela Na escola, né? na escola, porque não corria direito, né, assim, não chegava primeiro, tinha uma competição na educação física, e aí teve um momento da professora pegar e conversar com todo mundo, falou assim, olha, a Luli tem uma condição, mas ela tem algumas habilidades e outras não. Por exemplo, qual que é a habilidade que você acha que a Luli tem, que você quer ressaltar? Ela é muito criativa. Ela imagina as coisas muito bem, coisas que eu não consigo. Pois é, cada um tem a sua habilidade e as diferenças precisam ser celebradas. Né? Sim. E acho que isso é sucesso. Né? Isso mudou totalmente a relação das crianças na escola. Aquela outra. Ele já responde a outra, né? Exato. Sucesso não é que joga bola melhor ou quem faz coisa melhor. É você saber a sua dificuldade, né? Você ter essa dificuldade. Isso é um sucesso. Exatamente. Gente, e quais mensagens ou qual mensagem vocês têm como pais de acolhimento, de conselho para as famílias, para os pais, para as crianças, enfim, que mensagem vocês gostariam de deixar aqui nessa nossa conversa? Diagnóstico não é sentença. Você é muito forte. Tem uma outra perspectiva. E essa perspectiva vai te fazer melhor. Né? Você se tornar um ser humano melhor. E não é o fim do mundo. Você tem que viver o luto. Ele tem que ser vivido. Tem que ser quebrado e reconstruído, o filho idealizado. Tem que dar condição dele nascer primeiro. Sim. Muitas pessoas não deixam esse momento acontecer. Então, essa é uma luta até anterior ao parto. É verdade. E nós, como sociedade, somos melhores como celebramos a diferença. Pô, foi tantas mensagens que eu fiz resumir numa mensagem, né, pra ele. Mas eu acho que é isso aí. Tem que procurar gente que queira te apoiar, né? Pra quem tá nessa situação como a gente. Que sempre vai ter gente querendo te ajudar. E sempre vai ter gente querendo te atrapalhar também, mas foge dessas pessoas. Que identifica, foge. Identifica e foge. Fica perto de quem quer te ajudar, te apoiar, né? E bola pra frente. Fica pensando muito no que vai ser amanhã, que a gente não sabe o que vai ser amanhã. E curte hoje. Acho que é isso. E aprender todo dia, né? E para aquele pai que acha que não vai rolar, não tá dando conta, vou cascar fora daqui. Você consegue. Você tem uma força que nem imagina. Ó, vamos fazer um combinado aqui. Eu, velho, a gente tenta puxar. Você vai ativar esse grupo, né, de pais atípidos e dar uma força para esse pessoal, né? A gente, às vezes, vamos ter esse problema. A gente não fala, né? A gente sofre, foge, explode, faz um monte de coisa, mas a gente não tem costume de falar entre a gente. Mas tem sido muito bom tá ouvindo o Fred agora. Não sei se viu. Gostei mais também, sim, com certeza. Mas a gente não fala muito, né? A gente às vezes faz as coisas, mas a gente não fala igual a mulherada fala bem mais que a gente, né? E eu sou muito reservado também, assim, eu tive que lutar muito para conseguir falar, me abrir, né, assim. Minha mãe sempre falava assim, faz teatro, faz isso, faz aquilo, e de algum tempo eu comecei a escutar ela, antes dela falecer, obviamente, e tentei, né, me transformar. E eu acho que essa transformação é diária. A gente não pode se deixar dar o conforto de achar que sabe tudo, não. A gente precisa aprender todo dia e com os mínimos detalhes, assim, de esse posicionamento, de fala, de evitar o capacitismo, obviamente combater o capacitismo, mas assim, nas nuances das frases no dia a dia, que isso a gente acolhe, a gente respeita, a gente escuta. Eu acho que a gente precisa escutar mais do que falar. Isso é importantíssimo.
Muito bom, gente. Eu acho que essa mesa aqui foi de coração para coração, né? Nós nos emocionamos enquanto falávamos. Adorei ouvir o Fred, estar aqui junto com a minha companheira, com a Marina. Eu também, que ó, doutor aqui, ó. A Amigos, gente teve uma história parecida, hein? A Marina também, eu tive que esperar ela crescer, assim, e deu super certo, assim. Valeu o investimento. Valeu a pena, tudo, ela também. você já vem exercitando a paciência, então, há mais tempo, né? Exatamente. Bom, quer deixar a sua mensagem? Eu quero agradecer muito a história do Fred, eu acompanho de perto, né? Mas saber que tem Freds e Erlons por aí, ou potenciais, né, para se tornarem pais ativos, para exercerem mesmo a paternidade como ela deve ser exercida, não como uma ajuda, ou não se restringindo a trazer dinheiro para dentro de casa e essa é a minha parte, se vira com o resto, né? Eu acho que a questão do abandono vem muito do medo da paternidade atípica, mas também muito da dificuldade das relações, né? Porque para a criação a gente tem que ocultar o ego e objetivar nas crianças, Sim. né? Para ter uma criação. Então não é eu tenho razão, vamos ser felizes juntos. Então, que bom te conhecer melhor, Erlon, e realmente espero que vocês tenham essa atividade mais enérgica no grupo de pais, que vocês consigam inspirar, ou pelo menos conseguir revelar talentos aí de mais pais ativos, atípicos, nessa comunidade, que vocês consigam se colocar cada vez mais dentro dessa sociedade que também rejeita a paternidade ativa, de certa forma. A nossa conversa está muito boa, mas ela está chegando ao final. E eu gostaria de ouvir vocês essa última fala, essa última palavra. Eu gostaria de agradecer muito a associação, a organização, né? Importantíssimo estar aqui com você, conhecer a história do Erlon, conhecer a sua história também, e conhecer um pouco da Marina, mas quem quiser conhecer mais gente, siga também a Luli, @lulicridochá, né? E também o projeto PCD Hub, que é importantíssimo também, que a gente deseja transformar desafios em oportunidades, que é a nossa força. Ótimo. Eu só tenho a agradecer. Esse momento foi muito especial, né? E que que a associação consiga se fortalecer a partir desse momento aí, que as pessoas possam seguir, curtir, entender o que está sendo falado. Valeu, gente. Obrigado. Tudo isso é feito com muito carinho para vocês, pensado para vocês. Por favor, nos apoiem em nossas redes sociais, @Querido Chá Brasil, Instagram, Querido Chá Brasil, a página na internet. Temos também no Facebook e no YouTube, Querido Chá Brasil. Até mais. Obrigada, gente.